Estou dizendo, vinde a mim vós, vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado. E é nesta noite que queremos pregar sobre o seguinte tema: vinde ao arrependimento e ao encontro de Deus, nosso Senhor. Você que veio aqui esta noite, voluntariamente conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, você não está aqui pelo mero acaso da natureza, você não está na porta da tua casa somente porque você ouviu um trabalho de som e alguém testificando, mas é porque Deus colocou em teu coração desejo de ouvir a santa, a inerrante, a inefável, a palavra de Deus Todo-Poderoso. É por isso que nesta noite o Senhor te convida: vinde a mim vós que estáis cansado e sobrecarregado. Quando eu olho para a igreja de Cristo aqui, eu começo a contemplar pessoas que viviam assim, que viviam desta maneira, que vivia cansado, que vivia sobrecarregado, que estava no jugo do pecado. Mas aprove a Deus nosso Senhor, um dia temos convidado, temos chamado, temos vocacionado para estar diante da sua presença, para louvar o seu santo e poderoso nome. É por isso, meu amado ouvinte, que nesta noite nós queremos trazer esta palavra de Deus para a tua vida, para que você nesta noite entenda que o Senhor está te chamando, que o Senhor está te convidando, que Ele tem o melhor para a tua vida, que Ele morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, com as mãos estendidas para a terra, procurando um cansado, procurando um amargurado para limpar a tua vida e te restaurar e te colocar de pé novamente. Deus está aqui e com certeza Ele estará falando ao teu coração. Quando eu falo do vídeo do Senhor, eu começo a imaginar o que estava escrito no livro de Salmos, no Salmo 53, aonde a Bíblia diz assim: disse os nécios em seu coração, não há Deus, tem se corrompido todos e praticado iniquidade diante do Senhor, e não há sequer um que faça o bem. Perceba que a humanidade estava desta forma, estava errante, estava indo ao contrário dos planos de Deus, estava vivendo uma vida que não agradava ao Senhor. As religiões da época, em vez de atrair o homem para o Senhor, distanciavam o homem de Deus, tiravam o homem da presença do Senhor. É por isso que Ele mesmo, ainda no capítulo de número 3 de João, e no versículo de número 16, Jesus está dizendo assim: porque eu amei o mundo, que enviei meu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perceba, Deus está publicando o amor na vida do homem. Deus estava dizendo assim: porque eu amei o mundo. Perceba que este mundo de Deus está falando de homens, de mulheres, de seres humanos que viviam sem Deus. Ele estava dizendo assim: eu amei você, ainda que você não era merecedor, ainda que você não merecia estar diante de mim, mas assim eu amei você. É por isso que você muitas vezes se pergunta: será porque eu ainda estou nessa terra? Será porque que eu ainda vivo aqui? É porque o Deus do céu tem te amado, e nesta noite Ele continua te amando e dizendo para você: vinde a mim, vinde às portas, porque elas estão abertas para que você entre. Somente os que entraram por essa porta nesta noite, levanta a mão assim, em gratidão a Deus e dê glória, em grado de glória para o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Vinde a mim vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Deixai-vos falar nesta noite acerca de algumas pessoas que tiveram encontro com Ele, que foram até Ele, que se encontraram com Ele. A Bíblia diz no capítulo de número 3,
O versículo do número 1 de João, a Bíblia fala acerca de um homem por nome de Nicodemos, um dos maiorais de Israel. Segundo a história, a Bíblia diz que ele era um dos príncipes de Israel, um homem por nome Nicodemos, conhecedor da lei, conhecedor de tantas coisas, conhecedor de várias coisas de religião da época, sabia de tudo sobre hebraico, grego, talvez até o aramaico, um homem superdotado. Quantas pessoas há por aí que conhecem tantas coisas, que já evidenciaram tantas coisas, mas ainda não tiveram encontro com aquele que é dono de tudo, mas ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que algumas pessoas que conhecem tanto e percebem que a sua vida não é mudada, percebem que sua vida não é preenchida, é porque falta alguma coisa em tua vida, e essa coisa que falta é o Senhor Jesus, e Ele está aqui nesta noite para dar respostas para você, para te colocar diante da presença dEle e te conduzir para a salvação e para o céu de glória. Deixai-vos dizer que este homem foi ter com o Senhor numa noite, talvez era numa noite semelhante a essa que você está aí na porta da tua casa, ou até mesmo aqui em nosso meio, e aquele homem vindo e reconhecendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele diz assim: Senhor, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, porque para fazer os sinais que tu fazes, Deus tem que estar contigo. E aí eu entendo nesta noite que o primeiro passo que o homem dá sem Deus em sua vida para se chegar até Jesus é reconhecer a natureza do Senhor, é saber que Ele é Jesus, o Filho de Deus enviado na terra para a salvação dos homens. Naquele dia, aquele homem por nome de Nicodemos entendeu todas estas coisas, e a Bíblia diz que ele indaga ao Senhor, e o Senhor disse: Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo, é necessário que tu torne a nascer. E a história diz que houve uma indagação, pastor Geraldo, acerca destas coisas. Nicodemos disse: Senhor, como eu poderei nascer de novo, sendo eu um homem já velho, sendo eu um homem de idade, poderei tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? E o Senhor disse para ele: não é desse nascimento. Então me explique, talvez nesta noite você deve estar indagando estas coisas também, dizendo: Senhor, que nascimento é esse? Por que eu tenho que nascer da água e do Espírito? Por que eu tenho que tornar a nascer se eu já nasci uma vez? Deixa eu te falar uma coisa, Jesus estava dizendo para ele: filho, tu tem que renunciar ao pecado, tu tem que deixar a natureza humana do pecado e confessar a mim como Senhor e Salvador de tua vida. Tu tem que reconhecer que eu sou o Senhor enviado por Deus na terra para a remissão dos vossos pecados. E Nicodemos entendeu todas estas coisas, e a história diz que nunca mais aquele homem foi o mesmo, pois se encontrou com o Senhor Jesus. Deixai-vos eu abrir um parente nesta noite, meu prezado amigo em Cristo Jesus, este mesmo Jesus está aqui diante de ti, fazendo o mesmo convite, convidando a você a vir e a entrar pela porta. Nesta noite estamos aqui, nesta incompetência de pregar o Evangelho, porque Ele continua a te chamar, Ele está te chamando, Ele está nesta noite tocando em teu coração, para que você entenda o plano salvífico na tua vida. É por isso que Nicodemos logo se entregou para o Senhor, porque ele viu que só o Senhor Jesus Cristo tinha algo para a sua vida, porque ele sabia que ninguém poderia fazer alguma coisa se não fosse o Senhor Jesus. Talvez você tenha andado por tantos os lugares, você tem batido em tantas portas e não tem achado descanso para a tua alma.